Imagina um filme no Brasil sobre a tragédia na região serrana. Né? A gente sabe, eu não estive lá durante a tragédia, eu estava no estúdio da Rede Globo, a gente sabe que oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro permaneceram na região serrana sem voltar para casa durante 25, 30 dias, sem voltar para casa, sem dar um beijo na esposa, sem dar um beijo no filho, realizando lá salvamentos, ou então buscando corpos. Né? Imagina um filme contando a história desses heróis, como seria importante no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, Robadei, já teremos 5, 6 filmes sobre isso. No Brasil, a gente não tem filme nenhum, e só temos a ideia, né? O embrião de fato. Eu levei algumas semanas para conseguir ver a Júlia, morando aqui perto, porque as estradas foram interrompidas, caiu uma ponte na metade do caminho, em Bom Jardim, e a Júlia, jogando queimada, fraturou os 2 braços, e eu só fui vê-la dias depois, sem poder ajudá-la, sem poder participar aí disso mais próximo. Então, eu fui um desses, né? E tantos outros que vieram do Rio de Janeiro. Eu estava na minha cidade, eu ia dormir em casa todo dia. Os bombeiros que vieram do Rio em nosso apoio, eles tiveram que dormir em quartel, em barracas, nos bairros afastados, lá em Campo do Coelho, em acantonamentos. Era o que era possível naquele momento de tanto sofrimento para tantas pessoas, inclusive para nós. Eu vi passar um dos velórios, um dos caixões de um dos bombeiros que faleceram naquela tragédia, sem podermos, nenhum de nós bombeiros, parar de trabalhar para homenagear esses heróis que levaram ao extremo aquele juramento, né, Pimentel, que nós fizemos, que termina, o da PM e o do Corpo de Bombeiros, termina do mesmo jeito, que é mesmo com o sacrifício da própria vida, e muitos colegas acabam levando isso ao extremo, o que é lamentável, mas não é à toa que está no nosso juramento, porque faz parte do risco da nossa profissão, que são profissões de risco, acima do risco da sociedade. Então, foram dias realmente muito difíceis para todos que estivemos envolvidos no atendimento das pessoas que estavam em sofrimento também muito grande, né? Eduardo, imagina um filme sobre isso, Eduardo. Imagina um filme contando a história de 3 ou 4 personagens verdadeiros, um coronel, um soldado, um cabo, que tiveram lá seus familiares também, que foram vítimas. E vítimas, né? Elementos não falta, né, Rodrigo? Até porque ela está classificada entre as maiores da história da humanidade, né? E eu queria exatamente te perguntar da onde você identifica que vem esse viés? Ele é ideológico? Sempre tratar dessa forma, e até mesmo a partir de políticas públicas que a gente percebe em setores da sociedade, de tratar a polícia dessa maneira, tratar o bandido, o marginal ou o crime organizado dessa maneira, às vezes até vitimizada. Você consegue identificar por que começou isso, quando começou isso, e se isso é cultural, o cinema tratar, as artes, ou até mesmo a mídia, tratar isso de uma maneira, parece que até de maneira enviesada ou ideológica? Eduardo, vou te lançar um desafio para você e para a Evelyn. Com o Robadei, eu falo todo dia com ele sobre isso. Dá uma pensada no cinema brasileiro dos últimos 20 anos, 30 anos. Pichote, Cidade de Deus, Carandiru, aí você pode... Meu nome não é Johnny. Lula, Filho do Brasil, tá? Sempre você conta a história Marighella. Marighella, sempre é o bandido, sempre contando a história do bandido. Vai surgir um infeliz no Brasil daqui a 6 meses querendo contar a história do Lázaro, sabe? Um assassino que matou uma família de 4 pessoas, violentou sexualmente a mãe na frente dos filhos, depois matou a mãe. Vai ter alguém querendo contar a história como se ele fosse vítima da sociedade. E aí tem uma questão muito doida, porque
Você lembra lá no teu ensino médio, na sala de aula, em Friburgo, na região serrana, eu não sei qual a tua cidade da Evelyn de origem, mas você lembra os coleguinhas na sala de aula? Os colegas assim mais à direita ideologicamente, normalmente, nem sempre, eles buscaram medicina, o direito, buscaram engenharia, e uns colegas mais à esquerda buscaram história, geografia, sociologia e jornalismo, sabe? Mas tem jornalista de direita? Tem vários, a gente pode citar vários aqui. Tem jornalistas de centro, tá? Mas, normalmente, numa redação, a garotada nova da redação, que está na rua apurando, ela já tem a história contada. E ela vai levar a história que ela já fez na cabeça. Evelyn, durante a cobertura das mortes do Jacarezinho, 27 mortes, 27 bandidos mortos, né? A emissora que eu trabalhei, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Globo, não tenho o menor problema, não chama a Globo de Globo lixo de jeito nenhum, mas a emissora que eu trabalhei chamava os bandidos de meninos. Eu nunca vi nada igual no planeta Terra, sabe? Chamava os bandidos com fuzis atirando nos policiais, Globocop filmando ao vivo, de suspeitos, né? Absurdo. Então, assim, nada igual. Não tem nada igual. Suspeito é o cúmulo do absurdo, né? Hã? Suspeito é o cúmulo do absurdo, né? Sim. Mas, Rodrigo, nesse momento em que você frequentava esse ambiente de profissional, que a gente sabe que é extremamente qualificado, um alto padrão de produção, mas quando você frequentava esse ambiente e você me parece ser uma pessoa mais conservadora, você percebia de alguma maneira dentro do ambiente e dentro dos quadros e com as pessoas que você lidava, você sentia ou percebia que às vezes você poderia estar sendo de alguma maneira visto de outra forma, ou você às vezes se incomodava por você perceber que certos direcionamentos eram afetados? Como é que você lidava naquele momento que você trabalhava lá? Era muito assim? Você percebia esse ambiente? Eduardo, assim, eu fiz bons amigos lá, eles me respeitavam, eu respeito todos eles, tá? Eu colocava o meu ponto de vista, colocava a minha opinião. Eu não sou mais conservador dos policiais, como ex-policial eu sou até muito liberal, sabe? Eu tenho, por exemplo, um pensamento sobre drogas que eu compartilho com o Robaday. Eu digo, não, o Robaday não concorda comigo, não, mas eu falo, Robaday, eu sou favorável, por exemplo, à legalização, tá? No entanto, eu acho que é um absurdo o STF proibir operações policiais durante a pandemia. Eu explico os motivos. Mas eu tenho ali mais ou menos um equilíbrio. Eu não concordo com tudo. Eu não compro aquele pacote da direita ou aquele pacote, eu vou dizer assim, um pacote bolsominion, sabe? Eu não compro ele todo, mas eu compro ele em pedacinhos, tá? Mas eu colocava para os meus amigos. Eles tinham ali uma necessidade às vezes, de afrontar a polícia, o bombeiro. Eu tive 2 problemas com o bombeiro, o Robaday, eu acho que eu te contei. Um incêndio no Leblon, onde o jornalista da Globo colocou ao vivo, olha, o bombeiro demorou 7 minutos para chegar no local, 8 minutos. Aí eu liguei para o comandante do quartel do bombeiro da Gávea, ele me meteu negativo. Nós atendemos a ligação no 4º toque, sabe? No 3º toque, a gente já partiu para o Leblon. E também uma outra ocorrência da morte de um integrante do Afro-Reg no centro da cidade, ele morreu assassinado. O bombeiro demorou 1 hora para mandar a ambulância. A ambulância chegou no local da morte, do assassinato, minutos depois. Então, já parece que existia um tesão de dar uma notícia errada, equivocada ou mentirosa, sabe? Alguma coisa nesse sentido.